O Congresso notificou o governo para que Lula promulgue a lei da dosimetria e conceda a redução de penas a Jair Bolsonaro e outros acusados do suposto golpe ou suposta tentativa de golpe até esta quarta-feira. Para não beneficiar seus opositores e outros brasileiros, o petista não deve assinar o ato, deixando para Davi Alcolumbre essa responsabilidade ou para o vice-presidente do Senado. O PL da dosimetria havia sido vetado anteriormente por Lula, mas o Congresso derrotou o governo, derrubou o veto presidencial e retomou a lei. As informações foram apuradas e confirmadas pelo nosso repórter Bruno Pinheiro. Vamos chamar os nossos comentaristas? Vamos, quem é que está preparado? Luiz Felipe Dávila? Então o Dávila ao vivo aqui com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Queria pedir sua análise e reflexão acerca dessa situação. Não dá para você reinventar a regra, né? Em toda profissão, em toda atividade, há o bônus e o ônus. O presidente da República não quer colocar a digital dele no PL da dosimetria. Quer passar isso para o presidente do Congresso, Dávila. Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência, que sempre nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, vamos deixar claro, o presidente Lula não atua como presidente há muito tempo. Ele é um líder partidário e um homem eleitoreiro. Portanto, tudo que afeta a sua imagem no palanque eleitoral ou atrapalha a sua ligação com a militância política, ele recusa fazer. Ele não está ali no papel de chefe de Estado. O chefe de Estado, evidentemente, promulgaria uma lei aprovada pelo Congresso depois do veto do presidente ser derrubado. Isso faz parte do jogo. Ganhamos umas partidas e perdemos outras. Isso é da natureza da democracia. Mas Lula, num ano eleitoral, não quer colocar as suas digitais neste projeto que vai beneficiar o que ele chama, entre aspas, de golpistas. Por isso, ele não está atuando como presidente da República, ele está atuando como um militante partidário ideológico pronto para disputar uma eleição. Então ele não vai cumprir o seu papel constitucional, ele vai recusar assinar e promulgar essa lei, e isso vai cair sob a responsabilidade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mais uma vez, uma demonstração de uma pessoa que não sabe separar, discernir a sua função de chefe de Estado e o seu chapéu de candidato e militante político. Pois é, a notícia de abertura de Os Pingos nos Is, presidente Lula não deve promulgar a redução de penas de brasileiros, o PL da dosimetria, né? Ele vetou integralmente, depois o Congresso derrubou o veto presidencial, mas agora o presidente não quer participar da promulgação dessa decisão que foi tomada pelo Congresso Nacional. Vamos chamar o Roberto Mota, no Rio de Janeiro, para analisar a vitória do Congresso Nacional com a derrubada do veto presidencial e esse distanciamento do presidente da República, que não quer ter nenhum tipo de contato com o PL da dosimetria, mas faz parte do jogo, né? É preciso respeitar as regras. Mota, bem-vindo, boa noite. Faz parte do jogo e a gente tem que aplaudir, porque é um episódio raro de coerência. O PT e a sua administração têm que entrar para a história com as posições que eles adotaram. Ninguém pode esquecer quem foi que colocou os manifestantes de 8 de janeiro na cadeia. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. O Brasil sempre foi o país da impunidade. Impunidade para criminosos. Porque para manifestantes inocentes, o Brasil tem uma outra face. Eu sempre disse, e vou repetir agora, o certo seria a anulação de todos os processos e a responsabilização de quem colocou inocentes na cadeia. Na impossibilidade disso, pelo menos agora, o outro remédio seria anistia ampla, geral e irrestrita, conforme eu aprendi com a esquerda. A chamada dosimetria é o pior remédio. É criar uma lei para remediar um problema causado justamente pela falta de cumprimento da lei. É confiar
que os mesmos que causaram o problema, que criou a necessidade da lei, agora vão cumprir a lei e vão ser parte da solução. Essa análise do Mota toca em pontos importantes. Deixa eu até me aprofundar com o Bruno Musa, também está com a gente. Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais aspectos nós devemos considerar a partir da derrubada do veto e da possibilidade de que muitos deixem a prisão, deixem o cárcere? Você acha que, mesmo que a anistia ampla, geral e restrita não tenha sido concedida, essa decisão corrige erros que foram cometidos? Ou você acha que seria, na verdade, mais, devemos interpretar como um meio acerto? Não abarca todas as demandas, mas acaba sendo o que foi possível neste momento. Bem-vindo. Acho que seu microfone está fechado. Verifica para a gente. Não está não, está aberto. Agora está ok para a gente, então foi algum problema aqui. Valeu. Tá aberto. Vamos lá, boa noite então, Caniato, Mota, Beraldo, Dávila, todos que nos assistem. Veja, eu sou muito da linha do Mota. Eu não acho que um erro gravíssimo, de separar pessoas de suas famílias. Perdemos pessoas, perdeu vida, separaram de filhos, netos, não importa, sem o devido processo legal, sem como manda a Constituição brasileira, Caniato. Então, é claro, podemos olhar e falar, a dosimetria dá uma suavizada? Talvez, pode ser que sim, numa possibilidade de esperança, mas não se corrige um erro grotesco com algo dessa forma. Não estamos falando de uma camiseta que você comprou o tamanho M e o seu era G, dá para usar, mas apertado, tal, mas dá para usar. Não, estamos falando de pessoas que talvez não consigam mais recuperar aquilo que tinham antes, principalmente um deles que perdeu a vida. Mas quanto tempo se perde em instâncias como com filhos que cresceram? Nós comentamos ontem aqui, somos todos pais, esse tempo não volta mais. Ou a mentalidade, marcas que ficaram na cabeça dessas pessoas que talvez não permitam mais ser pessoas como eram antes, tendo mudanças no seu trabalho, na possibilidade de levar o sustento para suas próprias casas, enfim, todas as consequências que um processo político culminou em pessoas que poderiam, sim, ser julgadas por, não sei, por, como é que chama? Por estragar o patrimônio público, o que quer que seja, mas não da forma como foi feito em absoluto. Então, é impossível dizer que um pequeno ajuste da dosimetria repara erros inquestionáveis e erros que não se voltam mais atrás. Então, respondendo direto para você, e aí a gente vai debatendo ao longo do dia de hoje, Caniato, não acho. Acho que vale um princípio de discussão. Ora, se vocês permitiram, então, a dosimetria, já deixa claro que houve um processo político. E já que partimos do pressuposto que houve esse processo político, a gente vai para uma discussão mais ampla. E essa discussão não deve parar apenas na dosimetria. Pelo que eu falei, são vidas que foram ceifadas e retiradas de suas próprias famílias sem o devido processo legal. Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para analisar essa situação também, porque alguns capítulos serão certamente explorados por figuras que acabam participando das discussões em torno do 8 de janeiro. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais aspectos nós devemos nos atentar quando olhamos para o episódio do 8 de janeiro? A redução de penas, a saída da maior parte daqueles que foram condenados, a saída da maior parte daqueles condenados do cárcere, mas aí cumprindo prisão domiciliar. A discussão se encerra ou você acha que levamos esse problema para a próxima legislatura do Congresso Nacional e para o próximo mandato presidencial? Bem-vindo, lembrando que o Beraldo está hoje em Brasília. Bem-vindo, Beraldo. Boa noite, Caniato, obrigado. Boa noite, Musa, Mota, Dávila, e boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, sem dúvida alguma, a gente terá uma nova discussão na próxima legislatura, porque essas pessoas que foram condenadas a penas altíssimas pelos atos de vandalismo cometidos no 8 de janeiro de 2023, elas são credoras de uma reparação para aquilo que aconteceu com a vida delas.
É óbvio que muitas pessoas cometeram crime, sim, invadiram prédios públicos, depredaram patrimônio público, depredaram patrimônio histórico, isso tem que ter consequências. Afinal de contas, nós não podemos permitir que isso aconteça. Agora, que isso não aconteça e gere consequências quando é uma manifestação de militantes de direita, assim como, da mesma forma, quando for manifestação de esquerda, tem que acontecer da mesma maneira, e não aconteceu. Durante esses últimos 3 anos e meio, tivemos manifestações violentas na Praça dos Três Poderes, mas não houve consequência. No passado também, talvez o episódio mais grave durante o governo Michel Temer, os movimentos de esquerda que acusavam o legítimo processo de impeachment de ser um processo de golpe, provocaram uma destruição horrorosa, bizarra, tocaram fogo na esplanada dos ministérios, promoveram quebra-quebra, uma coisa absurda. Não sofreram absolutamente nenhuma consequência. Então, eu acredito que esta discussão, ela deverá ser retomada na próxima legislatura do Congresso, no próximo governo, e nós temos hoje a posição, o comportamento do presidente que tira por completo a legitimidade dos apoiadores do governo e dos membros de governo de criticarem Jair Bolsonaro por não ter passado a faixa a Lula, por exemplo. Porque se eles acusam Jair Bolsonaro de não ter cumprido o seu papel no rito de transferência da faixa presidencial, agora o presidente se exime de cumprir um papel que é dele. E não cumprir este papel faz com que centenas de pessoas continuem encarceradas enquanto as suas famílias estão sendo destruídas. Porque foi isso que aconteceu. As pessoas sabem que a vasta maioria daqueles que foram presos no 8 de janeiro não são criminosos que estavam fazendo do crime a sua vida. Portanto, esta reparação deve haver, mas também é importante que se faça esse registro. A postura que estamos vendo do presidente da República é indigna de alguém que olha para o seu cargo de presidente, compreendendo que o cargo e as suas obrigações são maiores do que a vontade individual de cada um. Dávila, porque isso certamente será tema de discussão durante a campanha eleitoral. Dávila, como é que os pré-candidatos e depois os candidatos devem tratar da questão do 8 de janeiro? Eu imagino que alguns queiram afirmar que tomariam alguma medida, vou conceder indulto, graça presidencial, ou vou encerrar o processo, ou vamos trabalhar para isso. Ou você acha que muitos vão tentar se distanciar por se tratar de um tema sensível e entendendo que a história já foi resolvida, já que houve a redução de penas? Entre o ideal e o possível, existe uma larga diferença. O ideal é óbvio que deveria ser uma anistia geral, ampla e restrita. Agora, esse projeto não conseguiu angariar o apoio necessário no Congresso Nacional. Criaram-se um atalho, que é esse projeto da dosimetria. Mas, Caniato, a aprovação desse projeto no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, como a derrubada do veto presidencial, mostra unanimamente que os partidos de direita e de centro-direita abraçaram a dosimetria como a medida possível para libertar da cadeia o mais rápido possível pessoas que foram injustamente condenadas. Então, não me parece que há hoje muita discussão em torno se a dosimetria vai ser levada adiante ou não. Me parece que a votação do Congresso Nacional, tanto na aprovação como na derrubada do veto, está claro para os partidos de direita e de centro-direita que esta medida precisa entrar em vigor imediatamente para libertar o mais rápido possível essas pessoas da cadeia. Quanto à mudança no próximo ano legislativo com um novo presidente da República,
Aí é uma outra história. Todos os candidatos de direita já disseram que dariam um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então existe isso, é até unânime. Todos os candidatos da direita, exceto o Renan Santos, deixou claro que dariam um indulto a Jair Bolsonaro. Então aí já existe um pouco desse consenso. Agora, se daí para frente aprovarão um projeto de anistia ampla, geral e restrita, é outra história para uma outra legislatura. O importante é olhar para o momento político. O momento político é se é possível aprovar um projeto para libertar o mais rápido possível pessoas injustamente condenadas. E parece que esta é a solução. Não é a melhor, mas é a que foi aprovada no Congresso Nacional. Pois é, e tem uma outra questão, né? Com a derrubada do veto presidencial, como é que fica a imagem do governo, principalmente da presidência da República e do próprio judiciário? Mota, o legislativo acaba dando uma resposta muito importante, assegurando aquilo que foi determinado pelo Congresso com a aprovação da dosimetria, ainda que muitos não concordem, muitos chamam de meio acerto, mas como disse o Dávila e você mesmo levantou por diversas vezes, o ideal teria sido a anistia, mas já que não foi possível, eles avançaram com o projeto da dosimetria. Mas como é que fica a imagem, por exemplo, do judiciário? Porque o judiciário tomou uma decisão e o Congresso, entendendo que a decisão foi equivocada, aprovou a dosimetria. Você acha que assunto encerrado ou lá na frente talvez teremos outros embates, uma judicialização, um terceiro turno, algo do tipo? Esse assunto não vai ser encerrado enquanto não receber o tratamento adequado. Eu vou aqui contrapor as minhas razões aos argumentos do meu colega Dávila. Eu não é que eu ache que a anistia é o remédio ideal. A anistia é o segundo remédio aceitável. O único remédio para essa situação é a anulação de todos esses processos, porque todos eles têm problemas gravíssimos. São questões que, se estivessem presentes no processo penal de um chefe de facção, esse processo já teria sido anulado. E o chefe de facção já estava na rua, livre, leve e solto, e se bobear, com a indenização poupuda do Estado brasileiro. Então, deixa eu ser bem claro, não é uma questão de, olha, o ideal seria a anulação, mas como não tem a possibilidade, nós vamos aceitar esse remédio da dosimetria. A dosimetria não é nenhum remédio. A prova disso é que essa história de dosimetria já está sendo discutida há meses, sempre com esse argumento. Não, porque a dosimetria vai permitir que os presos saiam. Até agora não saiu ninguém. Até agora esse assunto de dosimetria não rendeu a liberdade de ninguém. Pelo contrário, o Estado brasileiro está fazendo tudo o que pode para atrasar o máximo possível o início da vigência dessa lei. Deixa eu repetir também de forma bem clara. Depois, no dia em que essa lei for finalmente promulgada, os advogados dos réus vão ter que entrar com pedidos na corte. E a corte vai julgar como e a quem se aplica essa lei. Adivinhe qual é a corte que vai julgar isso? A mesma corte que condenou os réus em primeiro lugar. Então foi isso que o Congresso Nacional fez. O Congresso está pedindo para que as pessoas que participaram da criação do problema agora tenham boa vontade para resolvê-lo. E esse argumento de que não, mas é uma lei, eles não têm alternativa a não ser cumprir. Ah, é? Então olhe as inúmeras coisas inovadoras que aconteceram nesses processos que não estão previstas em lei nenhuma. As inúmeras coisas que foram feitas nos processos dos réus de 8 de janeiro, como eu disse de novo, eu vou repetir, se tivessem acontecido em processos de criminosos comuns, esses réus já estavam na rua há muito tempo. Então eu realmente não consigo entender essa fé de que o projeto da dosimetria vai resolver o problema dos réus. Não vai resolver o problema dos réus. Não vai reparar essa mancha grave
na história brasileira. O Brasil nunca vai superar isso, a não ser que esse problema seja encarado de frente, com coragem, pelo Congresso Nacional. E hoje, pelo que eu consigo ver, são poucos os políticos que têm coragem de assumir uma postura como essa. Todos preferem a saída mais rápida, dizer que aprovaram a dosimetria, agora está com o governo, agora está com a corte, e vamos tratar do assunto que interessa, que são as eleições. Para privilegiar o debate, como o Mota se contrapôs a alguns elementos trazidos pelo Dávila, deixa eu voltar com o Dávila para ele fazer o complemento, depois se o Mota quiser. Vai lá, Dávila. Bom, primeiramente, esta foi a solução que o Congresso encontrou para aprovar uma medida que possa tirar rapidamente as pessoas da cadeia. O segundo ponto, é evidente que a dosimetria não resolve a questão da injustiça cometida com todas as violações do devido processo legal, direito à ampla defesa, acesso aos autos. Isso não vai mudar. Terceiro, não podemos esquecer que esse projeto da dosimetria foi desenhado a 6 mãos, inclusive com o apoio discreto de membros do Supremo Tribunal Federal, praticamente dizendo, olha, esse projeto, se for aprovado, nós vamos corroborar com ele se houver algum questionamento na Suprema Corte. Agora, que as coisas podem mudar? Pode. E, de novo, isso mostra mais uma disfuncionalidade do sistema político, porque quem deve fazer as leis do país é o Congresso Nacional. Não tem que ter uma mãozinha do Poder Judiciário para fazer uma lei. Quem tem que discutir o teor da lei são os deputados e senadores. Então, apesar do projeto da dosimetria retratar toda essa disfuncionalidade, ela foi sim um projeto construído a 6 mãos, que teve aprovação da maioria absoluta no Congresso Nacional, e é o que temos hoje para libertar essas pessoas que forem devidamente condenadas. Então, de novo, eu não sou defensor absoluto da dosimetria. O que eu digo é que a dosimetria foi a solução política encontrada por parlamentares para libertar o mais rápido possível pessoas injustamente condenadas. Pois é, só para fechar agora a réplica do Mota rapidamente. Você, Mota. Rapidamente. Primeiro, o Dávila falou mais uma vez, né, que a dosimetria foi a solução encontrada para tirar rapidamente as pessoas da cadeia. Não tem rapidamente nessa história. As pessoas ainda estão presas lá. Ninguém saiu por causa da dosimetria. Vamos fazer a conta, vamos esperar para ver quanto tempo vai levar até que o primeiro réu de 8 de janeiro saia da cadeia por causa da dosimetria. Segundo, essa história de a dosimetria é uma solução política, não. A dosimetria é uma solução jurídica e legislativa. Solução política teria sido uma anistia. Eu pergunto, por que o Congresso não conseguiu aprovar uma dosimetria? A anistia. Conseguiu aprovar a dosimetria por unanimidade, mas não conseguiu aprovar a anistia. Qual é a lógica que existe nisso? Nenhuma. Terceiro, esse argumento final do Dávila é o meu principal argumento contra esse projeto, Dávila. Aprovado a 6 mãos, como é que a gente pode achar isso normal? Dizer, olha, não, esse projeto aqui, a gente tem que seguir com ele, porque ele já foi previamente aprovado pelo Judiciário. Não existe isso numa república. Não existe isso no Estado democrático de direito. É um absurdo isso ter acontecido, é um absurdo que parlamentares tenham usado isso como argumento. Eu acho que esse talvez seja o maior argumento contra a dosimetria. Mas é uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas. Nós tivemos um debate dentro do debate, né? Um embate importante entre o Dávila e o Mota. Deixa eu passar para o Bruno Musa também dar a sua contribuição. Você, Musa, nós acabamos normalizando um acordo que em outros tempos seria visto como algo irregular ou impensável? Eu acho que sim. Eu acho que se nós aceitarmos o meio do caminho como uma resposta satisfatória, a realidade, a verdade, o que essas pessoas mereceriam ser julgadas por vandalismo, etc., que pagariam ali uma multa e etc.,
essas pessoas, se aceitarmos isso meio do caminho novamente como uma resposta ok, satisfatória, isso passa batido, porque os interesses políticos falam mais alto. Veja, aqui nós estamos vendo uma guerra de narrativas entre o governo Lula e a oposição, ou melhor, o legislativo, de falar, não quero que essa briga seja comprada para o meu lado. Ou seja, há um claro discurso político em cima disso. Não há um discurso técnico. Olha, vamos trazer aqui verdadeiros operadores do direito para ter uma discussão aprofundada a respeito disso, um debate mais aprofundado para a sociedade poder assistir. Não, o que nós vimos foi uma politização desde o começo e aceitando isso como o discurso, digamos, do status quo aceito pelo politicamente correto, nós esquecemos que são vidas que foram, como eu repito e falei há pouco, ceifadas por completo e o mais importante, porque não houve respeito à própria Constituição. E quando nós aceitamos um determinado discurso, ele vai entrando no nosso dia a dia e nós o aceitamos como correto. Veja, por que é que grande parte da mídia, num evento, vou trazer um exemplo para fazer um link com isso aqui, Caniato. Quando o Lula teve há pouco tempo na Espanha, naquele fórum, junto com o Pedro Sánchez, o presidente, o primeiro-ministro espanhol, junto ali com Petros da Colômbia e outros presidentes de esquerda e de extrema esquerda. A grande parte da mídia coloca como um encontro dos presidentes progressistas. Quando há um encontro de liberais, de libertários, de conservadores, de governos à direita, a manchete é governos de extrema direita partem para um encontro e etc. E partem para isso, para essa manchete. A mesma coisa aqui, quando esse movimento foi feito, essa invasão foi feita por movimentos invasores, transgressores das regras, como o MST lá em 2015, 2016, salvo engano, ninguém falou que isso são movimentos de extrema esquerda que corrompem a Constituição por burlarem, por exemplo, um fundamento básico de uma democracia, que é a propriedade privada. E não só da democracia, do respeito à vida humana. Vida, liberdade e propriedade. Aí não. Aí é uma discussão de movimentos que defendem a soberania e que querem o direito a uma vida digna. Perceba como o discurso é diferente. Então, se nós aceitarmos isso como satisfatório, já foi entrado no nosso dia a dia. E ao ser entrado no nosso dia a dia, aceitamos isso como correto. E essas pessoas passam a ser penalizadas para o resto de suas vidas, como já serão, por algo que eles não fizeram, ao que consta na Constituição brasileira.